Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção à Violência Sexual Infanto-Juvenil, 100% online, realizado pelo Futuro Brilhante e Direito Sem Formalismo. Eu sou o Diego Martins, mestre em Segurança Pública pelo Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública da UFPA e assessor de juiz da 4ª Vara da Infância e Juventude de Belém. Eu também sou o autor do Passo a Passo para Atendimento de Crimes Sexuais Cometidos contra Crianças e Adolescentes. Ele é distribuído gratuitamente na internet e pode ser baixado no site que está aparecendo aqui na tela. Eu também, graças a todo esse trabalho e o apoio dos voluntários do Futuro Brilhante, eu fui agraciado com a Comenda Paulo Frota de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa do Estado do Pará e fui também premiado com o 3º lugar no Prêmio Patrícia Cioli de Direitos Humanos lá no Rio de Janeiro. Eu também já participei de diversos congressos nacionais e internacionais e aqui vale destacar uma apresentação de artigo científico que eu fiz no Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra, lá em Portugal. Atualmente, eu estou como coordenador geral do projeto Futuro Brilhante, que tem como objetivo disseminar informações para a prevenção da violência sexual infanto-juvenil e estimular a educação infantil de crianças em situação de vulnerabilidade social e econômica. Para você ter uma ideia do nosso trabalho, somente em 2019 nós atendemos a 810 crianças com o fornecimento de material escolar. Realizamos 48 ações para a distribuição de 15 mil unidades do Passo a Passo para atendimento de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes e realizamos 22 palestras sobre esse tema. Hoje eu serei o seu anfitrião aqui do Congresso e nós temos um objetivo bem simples, que é de discutir estratégias para a prevenção de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. Como você pôde ver, infelizmente, não existe mais local seguro. A realidade é que a maioria dos crimes sexuais, eles acontecem dentro da própria casa da vítima. Para mudar essa realidade, é muito importante a utilização da ciência, que nós possamos utilizar técnicas testadas e comprovadas para mudar essa realidade. Pensando nisso, eu desenvolvi uma metodologia que eu batizei de TCC em 90 dias. Nela, eu mostro todo o percurso do aluno de graduação que tem interesse em fazer seu TCC sobre crimes sexuais e esclareço dúvidas muito recorrentes, como escolha do tema, como evitar plágio, como utilizar o fichamento para escrever o texto do seu trabalho, entre outras coisas. Ao final da palestra, além de visitar o nosso site para fazer o download dos nossos materiais gratuitos e ver as fotos das ações que já realizamos, você terá uma oportunidade única de se tornar um padrinho ou uma madrinha e contribuir mensalmente para as nossas ações. Eu desejo a todos e a todas um excelente congresso. Olá! Sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção à Violência Infanto-Juvenil. Agradeço desde já o convite a Diego Martins para poder fazer parte desse projeto tão importante diante do nosso isolamento e da pandemia que está posto hoje no Brasil e no mundo. Desde já agradeço o convite por ter a oportunidade para falar de um assunto tão importante sobre os autores de agressão sexual de criança e adolescente, um debate necessário, que faz parte já de pesquisas que estão sendo desenvolvidas na Universidade Federal do Pará, junto com a Universidade Federal Rural da Amazônia. Eu me chamo Daniela Castro Reis, sou psicóloga, professora, especialista, mestre e doutora em Teoria e Pesquisa do Comportamento e temos hoje um grupo de pesquisa que executa algumas pesquisas nessa área.
e em função disso fui convidada, acredito eu, pela expertise que estamos desenvolvendo no Brasil a respeito desse tema, né? Falar desse tema é necessário referenciar um projeto que nós temos dentro da Universidade Federal Rural da Amazônia, eu e a professora Josilene, que é sobre um projeto sobre violência doméstica, violência de gênero, um debate necessário, e sobre o observatório, que é tanto um projeto de pesquisa quanto um projeto de extensão, aliado junto à Universidade Federal do Pará, com o Laboratório de Ecologia do Desenvolvimento Humano e o nosso grupo de estudo que vem desenvolvendo esses trabalhos já desde 2012, com algumas pesquisas sendo desenvolvidas, com lançamentos de livros, de artigos científicos. Bem, então, falar um pouco da violência contra a criança e adolescente é algo que os brasileiros ou os pesquisadores eles já vêm desenvolvendo muitas pesquisas nessa área. Então, principalmente sobre violência sexual, onde a gente chama que a violência é uma violência de alguma forma silenciosa, a gente pode classificá-la ela com fins comerciais e sem fins comerciais. Especificamente, neste momento dessa palestra, dessa atividade, nós vamos dar ênfase na violência sexual sem fins comerciais e focar a atenção nos autores de agressão sexual de crianças e adolescentes. O que é, então, por que estudar os autores de agressão sexual, estudar a agressão sexual? Bem, a violência em si, ou a agressão sexual, ela é um fenômeno muito complexo. Quando a gente começa a estudar esse fenômeno, a gente entende que ela tem um grau de complexidade amplo, porque ela é polissêmica, ou seja, ela acontece em diversas estratificações sociais, ela ocorre em diversas idades ou características, ela é um fenômeno em algumas sociedades ainda controversos, porque em determinada sociedade ela não é entendida como uma agressão ou como uma violência, ela é perpetrada de indivíduos contra outros indivíduos, porque isso faz com que essa violência ela seja de maneira desigual, porque ela ocorre de uma forma de um adulto perpetrando uma violência contra uma criança ou um adolescente. Ela acaba se manifestando de várias maneiras diante de uma sociedade. Ela vem associada a outros tipos de violência. Uma violência sexual pode vir associada a uma sedução, a um assédio, a uma chantagem, ela pode vir associada a uma agressão física e até a morte, e ela acaba assumindo formas próprias de relações pessoais, sociais, políticas e culturais. Então, quando a gente olha o fenômeno da agressão sexual, a gente começa a estudar e perceber o quão diverso, quantos fatores envolvidos está presente dentro da própria agressão sexual, principalmente quando a gente olha pelas agressões que envolvem crianças e adolescentes. Então, a gente pode dizer que a agressão sexual ela é um fenômeno que é estabelecido entre uma relação de poder desigual, porque a gente tem um adulto e a gente tem uma criança e um adolescente que na nossa sociedade ela é entendida, tanto criança quanto adolescente, como pessoas em desenvolvimento e, portanto, incapaz de decidir sobre as suas próprias motivações, desejos, situações. Então, o adulto, quando a gente olha a legislação e quando a gente vai para o processo, para a literatura do desenvolvimento humano, é o adulto que deveria proteger, é o adulto que deve proteger essa criança e adolescente. E na agressão sexual, a gente percebe que esses tipos de relações, elas são muito íngreme, elas são muito, fronteiras muito, como posso dizer, fronteiras são muito finas, né? São muito permeáveis, porque envolve, geralmente, relações interpessoais muito próximas. Tá? Bem, entre, então, os diversos aspectos que circundam o fenômeno da violência sexual, nós temos hoje um assunto, principalmente no Brasil, ainda pouco explorado dentro da literatura,
Posso dizer que a partir de 2012, 13, 14, a gente já vem vendo um aumento da literatura científica a respeito dos autores de agressão sexual, mas ainda é muito pequeno quando a gente olha e compara o que está sendo estudado e como está sendo cuidado a vítima, quando a gente olha para os autores de agressão sexual de criança e adolescente. Então, passa daí, então, a motivação para que a gente possa vir estudar exatamente esse outro lado. Quando a gente fala de agressão sexual e de violência sexual, a gente fala que existe protagonistas envolvidos nesse cenário, né? E a gente tem a vítima, a gente tem o autor, a gente tem a família da vítima, a gente tem a família do autor, a gente tem um cenário social e ainda é pouco se estudado, principalmente o outro lado, os autores de agressão sexual de criança e adolescente. Então, esse grupo de pesquisa, ele tem como interesse prioritário e primordial estudar um pouco das características e aprofundar nos estudos a respeito deles, né? Então, assim, por que estudar o autor? Porque ele é essencial para compreender a agressão sexual em sua complexidade. Então, quando eu olho a agressão sexual e não consigo entender, porque apesar de todas as campanhas, porque apesar de tudo que nós estamos estudando, porque de tudo que estamos sendo discutido no Brasil e no mundo, e que a gente tem feito isso de maneira intensa, a gente ainda continua a ver um índice muito grande de agressão sexual contra criança e adolescente. Quando você pega os dados, principalmente agora, da pandemia, né, pega o dado do Disque 100, e você vê um aumento grande, muito grande, de aumento de violência contra criança e adolescente e também a violência sexual contra criança e adolescente. Então, olha só, então é muito importante, então não é só para estudar os autores, mas é para olhar e entender que esse fenômeno ele precisa ser olhado também do outro lado, para que a gente possa entender e então pensar em políticas públicas e de enfrentamento. Então, para estudar os autores, a gente foi para a literatura e identificou que diferentes pontos de vista e diferentes estudos e estratégias, a gente tem os autores de agressão sexual, olhar o autor de agressão sexual, é preciso olhar algumas características. Por exemplo, né, pensar na discussão dos papéis sociais. Que papéis sociais são esses? Quais são esses papéis que esses autores de agressão sexual de criança estão desenvolvendo? Outro campo que é importante a gente estudar são as características biopsicossociais da própria concepção, da própria pessoa, dos autores de agressão sexual de criança. Quais são as características biológicas dessa pessoa? Quais são as características psicológicas e quais são as características sociais? E outros estudos também sinalizam a importância de olhar também as características biopsicossociais da própria figura da vítima, como criança, adolescente e, em determinado caso, mulheres, apesar dessa palestra se concentrar especificamente em autores de agressão sexual de criança e adolescente. Bem, então, estudar autores de agressão sexual de criança envolve pensar em políticas públicas, de maneira que a gente possa prevenir, né? O nosso grupo de pesquisa, e eu particularmente, entendo que a prevenção ela precisa ocorrer antes da situação. Hoje, o sistema de garantia de direito, toda a rede de proteção dessa criança e adolescente, a gente acaba trabalhando ainda no após a agressão. Então, tem que se pensar em políticas públicas, principalmente quando a gente identifica que a literatura sinaliza que a maioria dos perpetradores ou dos autores de agressão são pessoas do sexo masculino. Então, a gente precisa pensar em políticas públicas, talvez voltada para os homens, para os perpetradores. E pensar também no atendimento ao autor de agressão. A literatura sinaliza que, dependendo dos autores de agressão e quais são esses, depois a gente vai entender um pouco das características dele, a gente precisa... A literatura sinaliza que há um grau de reincidência muito grande. Então, quando ele vai ser preso, ele vai cumprir a pena dele, ou ele sai por bom comportamento, ou ele cumpre a pena dele, mas ele tende a reincidir. Ele tende a voltar a praticar o mesmo ato. E quando ele desenvolve o mesmo modo operante, o mesmo ato,
a gente tem que pensar no atendimento para que essa pessoa, porque essa pessoa ela vai retornar para o contexto, às vezes, para a própria família onde ela perpetrou a agressão sexual. Né? Então é necessário entender que características são essas para que eu possa pensar em políticas públicas e para que eu possa promover um atendimento mais especializado para esse autor, ou antes dele vir a cometer, ou então após o cometimento do ato. Né? Mas muitas pessoas me perguntam, mas o que e o que é esse autor? Quem é essa pessoa? Qual é a tipologia? Qual é o perfil desses autores de agressão sexual? Bem, por ser um tema muito novo, principalmente no Brasil, a literatura internacional ela já mostra, sim, ela já tem um arcabouço muito grande, apesar de eles trabalharem muito na área da psicopatologia, mas a gente já tem uma característica bem robusta. Mas no Brasil, especificamente, a gente ainda tem poucos trabalhos sinalizando a tipologia e o perfil dos autores de agressão sexual. A gente tem alguns autores que sinalizam algumas características, né? Então, por exemplo, o Furnes, 2002, ele sinaliza que o autor de agressão, ele tem consciência de que ele praticou violência sexual e de que isso é uma forma errada e de que isso é um crime, tá? De que, geralmente, esses indivíduos, eles buscam abusar sexualmente a criança e adolescente, mas eles às vezes percebem ou distorcem, achando que aquilo não é prejudicial para a criança e nem para o adolescente. Né? A gente faz uma discussão do processo de distorção cognitiva, apesar de a gente não fazer isso. E alguns, né, a maioria dos autores de agressão, eles tendem a negar a dependência de compulsão por criança. Eles dizem que foi um ato e de que isso não vai se repetir e que isso não vai acontecer novamente e que foi um deslize dele, e ele entende que é muito mais um deslize do que propriamente dito um crime ou um ato sexual, né? A Associação de Apoio à Vítima também estudou, portuguesa, também estudou alguns traços dos autores de agressão e sinalizam, por exemplo, uma imaturidade emocional muito grande. Então, essas pessoas, elas são emocionalmente imaturas, alguma literatura sinalizam que elas não conseguem manter relações, estabelecer relações sexuais com outras mulheres ou pessoas adultas, e elas acabam, pela sua imaturidade emocional, né, direcionando essa energia para a criança e adolescente. Automaticamente, essas pessoas elas têm uma baixa autoestima, ela tem uma baixa tolerância à frustração, então elas não conseguem se frustrar, e quando elas se frustram, elas às vezes tendem a agir de maneira muito agressiva fisicamente nessa relação sexual. Elas têm uma impulsividade, uma alta impulsividade e um baixo autocontrole, então elas acabam não conseguindo se controlar e acabam tendo um impulso sexual muito forte. Elas têm uma dificuldade nas relações com as outras pessoas, elas, apesar de se relacionarem socialmente, mas ela tem uma dificuldade no relacionamento mais íntimo com pessoas adultas. Ela pode ter o desejo de poder e controlar o outro. E geralmente, né, alguns dados, apesar de não haver confirmação, de que envolve uma infância e que ela foi vítima ou de maus tratos físicos, ou psicológicos, ou de violência sexual. Quando a gente pega alguns dados, a literatura ela não sinaliza, quer dizer, ela sinaliza, mas ela ainda não confirma que todo autor de agressão sexual ele sofreu violência sexual na infância. Não existem indicadores ainda claros sobre isso. O que a gente identificou na nossa pesquisa no Brasil é que os autores de agressão sexual, eles sofreram maus tratos psicológicos, físicos e sexuais durante o seu processo de infância e adolescente. Isso nós identificamos nos casos analisados na tese, analisada em alguns relatórios, algumas dissertações, a gente já identificou que a gente chama de fatores de risco ou fatores de proteção, ou agora estamos também estudando as condições adversas no processo da infância e da adolescência, tá? Então, alguma literatura ela mostra que existe um padrão, mas ainda não é claro. Mais especificamente, a gente precisa delimitar algumas diferenças que são fundamentais para estudar quem estuda autores de agressão sexual. Então, a gente identificou, e a literatura internacional e nacional mostra, que existe uma diferença entre
os autores de agressão sexual de criança e adolescente, que a gente chama de situacional, aquela pessoa que praticou o ato, mas foi situacional, e aquela pessoa que tem a característica mais marcante e que o impulso é muito forte para a criança e adolescente. E a gente está chamando essa pessoa de pedófilo. Então, nós temos diferenças entre o que é o autor de agressão sexual e o que é o pedófilo, tá? O autor de agressão sexual, ele geralmente não sente um forte e contínuo interesse por crianças. Então, sim, ele às vezes é casado, às vezes ele é o pai biológico, ele é o padrasto, ou ele é o avô-drasto, como a gente chama, aquele avô que não é avô biológico, mas que cuida daquela criança, porque casou com aquela avó daquela criança e acaba perpetrando. É um tio, é um padrinho, mas que ele estabelece uma relação, ele tem uma relação adulta com outra pessoa e que ele não sente continuamente um interesse por crianças e adolescentes. Isso ocorre de maneira eventual, né? Outra diferença é que esse autor de agressão situacional, ele geralmente não utiliza criança e adolescente para o contexto comercial. Ele não é o explorador sexual, né? Ele é diferente do aliciador, que também tem outras características. Então, nós temos alguns perfis, por exemplo. Nós temos o autor de agressão, nós temos o pedófilo, nós temos o aliciador, nós temos o traficante, nós temos o explorador e nós temos o angariador. Então, nós temos algumas características dentro do fenômeno da violência sexual e, especificamente, nós estamos falando daquele que abusa, apesar de não gostar desse termo, mas aquele que perpetrou a agressão sexual contra a criança ou adolescente. Bem, vamos falar então um pouco do pedófilo, né? Quando a gente fala de pedofilia, a gente está falando de parafilias, é um termo técnico que se utiliza onde para está relacionado a desvio e filia, aquilo que para a pessoa é atraída, né? Então, tudo aquilo que é desviada e que aquilo que a pessoa é atraída, a gente chama o termo técnico de parafilia. E as parafilias dentro do DSM-5, que é o Diagnóstico de Saúde Mental 5, ele traz uma série de parafilias, por exemplo, transtorno voyeurista, transtorno exibicionista, transtorno masoquismo sexual, transtorno do sadismo sexual, feticista, transvéstico, uma série de transtornos onde a pessoa ela é direcionada para aquilo, né? E as parafilias é algo que é doentio porque é algo que é incontrolável e é algo que vai te direcionar o tempo todo para aquela energia, para aquele desvio sexual. E temos o transtorno pedofílico, né? Pedofilia, a gente fala, o termo designa o amor de um adulto pela criança, ele é do grego antigo, e paidófilos, que significa pai, criança, e filéu, que é amar. Então, é o amor pela criança, o amor pela essa relação que estabelece, por isso, a pedofilia. Então, a pedofilia ela é de um transtorno parafílico, tá? No Católico Internacional de Doença, o CID-19, pedofilia é considerada um transtorno de preferência sexual, classificado como parafilia, sendo que as parafilias têm uma diversidade de parafilias. Por exemplo, a zoofilia, que é a preferência sexual por manter relação sexual com animais, e assim sucessivamente. E a pedofilia para crianças e adolescentes, né? O diagnóstico DSM-5, que é o diagnóstico de saúde mental, o mais atual, acho que foi 2015 que saiu, o DSM-5, ele traz alguns critérios diagnósticos que são necessários para que se possa avaliar, para que se possa identificar se aquela pessoa ela tem um transtorno pedofílico ou não, se ela tem a parafilia pedofílica ou o pedófilo. Então, ela traz alguns exames diagnósticos importantes para a gente possa avaliar, tá? Geralmente, existem algumas características aliadas ao diagnóstico e, geralmente, nem todo pedófilo, ele praticou uma ação ou um ato contra a criança de maneira física.
geralmente pode ser identificado aquele pedófilo que utiliza vídeos pornográficos de crianças pré-púberes. Isso também é caracterizado, pode caracterizar como uma pedofilia. Então, a gente tem visto nos últimos anos uma ação muito grande da Polícia Federal, porque ela vem também atuando muito com as pessoas que vêm explorando sexualmente crianças e adolescentes na rede e vem divulgando uma série de vídeos de relação sexual com criança e adolescente, tá? E também, sim, pode se caracterizar como pedofílico. A prevalência, ela ocorre mais em homens, a gente tem um indicador muito alto no mundo de indicadores no homem, mas a gente tem também 5% das mulheres do mundo que também praticam um ato sexual contra criança ou adolescente. Há pedófilos, então, que buscam abusar diretamente de uma criança para a saciação do seu prazer, mas há outros que bastam a buscar a saciação do prazer por crianças nuas ou adolescentes nus, e isso também já os satisfaz, tá? Então, assim, nós temos que fazer a distinção, é necessário sempre distinguir o que é o agressor sexual, situacional e o que é o pedófilo. Nem todo, eu sempre falo que nem todo autor de agressão sexual é um pedófilo, mas todo pedófilo é um agressor sexual de criança ou adolescente. E CETO 2008, ele diz que existe muita confusão entre as categorias dos abusadores, né, e do pedófilo. E a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque se a gente não conseguir fazer uma avaliação correta desses autores de agressão, é provável que a gente esteja chamando todo mundo de pedófilo e, ao mesmo tempo, nem todo o tratamento para um pedófilo é o mesmo dos autores de agressão sexual. Não só tratamento, mas também a forma de prevenir esse tipo de agressão sexual contra criança e adolescente. Então, ele diz que existe dois tipos para CETO, existe dois tipos de abusadores. Aqueles que são os pedófilos, os pedofílicos, e aqueles não pedófilos. E aqueles que não são pedófilos, já falei um pouquinho, eles não têm a preferência sexual por criança e adolescente. Isso ocorre de maneira eventual, às vezes por uso de droga ou uso de álcool, e que eles não têm as características pedofílicas. E, portanto, eles precisam ser tratados, acolhidos e encaminhados de uma outra maneira quando a gente identifica um transtorno pedofílico em outra pessoa, né? Então, lembrem-se sempre, nem todo agressor sexual ele é pedófilo, mas o contrário é verdadeiro. Todo pedófilo é um agressor sexual, pelo menos em potencial, tá? Quando a gente ainda continua estudando o transtorno pedofílico, as parafilias, a gente consegue também identificar que existe dentro do próprio pedofilia tipificações. Então, pedófilo tem o pedófilo abusador e tem o pedófilo molestador. Então, você tem também distinções de padrões de comportamento do modo operante. A gente tem também outra categoria dentro dos modos operantes, não só dos pedófilos, mas dos autores de agressão. A gente tem o que a gente chama de hand-on e hand-off. Hand-on é aquela agressão sexual que envolve uso de força ou coerção severa. Ela geralmente vem associada a uma violência física muito grande ou a outro tipo de coerção severa. E tem o hand-off, né, que é a agressão sexual associada a uma agressão menos severa, como o exibicionismo ou o abuso verbal. A gente chama menos severo não no sentido de que essa violência ela não é severa, na verdade ela é terrível. Mas a gente fala porque existem alguns autores, alguns padrões do modo operante desses autores de agressão, em que eles são sedutores. Então ele acaba envolvendo essa criança de uma maneira sem ser tão agressiva, se a gente pode falar dessa forma, né? Menos severa para essa criança. Ela não apanha, ela não é ameaçada a sua vida, mas ela é seduzida em muitos casos
né? Como paixão, principalmente em adolescente, como amor, paixão, é o homem da minha vida. E aí você tem esse tipo de modo operante que também é necessário avaliar e investigar. Tem aqueles autores de criança, exclusivamente de criança. Então tem autores de agressão sexual, tanto da pedofilia quanto dos autores situacionais, que são exclusivos e que gostam de criança. Entendendo que criança, a partir dos 12 anos, já se torna adolescente. 11 anos, 12 anos incompleto, pelo Estatuto da Criança, são crianças. E existe aqueles autores de agressão sexual exclusivamente de crianças, que gostam de adolescente, que tem preferência sexual por adolescente. E cada desses tem seus modos operantes e suas formas de comportamentos distintas e diferentes. Há também os autores e pedófilos que independem de crianças e adolescentes, certo? Então a gente também tem essas características. Outras características que estão relacionadas também aos autores de agressão e que a gente vem identificando é a idade. Parece ou sinaliza-se, pelo menos o que tem os dados dispostos no Brasil, que a gente tem homens maduros acima de 30 anos perpetrando muito mais. Não se sabe se são essas pessoas que as denúncias ou ele está sendo denunciado e pego a partir dessa idade, né? Ou se é um padrão a partir dos 30 anos que esse comportamento ele vai e se instala e tenta se instalar. Então essas são algumas características, né? A gente tem dentro dos autores de agressão sexual de criança e adolescente também situacional, a gente tem aquele situacional e tem o preferencial com algumas características, né? Situacional é aquele onde você, de maneira, situação aconteceu. E o preferencial é aquele que tem a preferência por aquela relação. Então, a gente também tem algumas características, eu vou falar poucas características aqui, pela questão da hora, mas autores de agressão situacional, por exemplo, né? Ele tem alguns transtornos de personalidade que podem desenvolver, como antissocial, psicopatias, narcisismo e esquizoide. São alguns termos da psicologia e que a gente utiliza. Ele geralmente tem um comportamento de crime muito variado, então ele furta, ele já roubou, né? E ele já cometeu um ato sexual. O preferencial, por exemplo, ele pode ter como transtorno a pedofilia, o voyeurismo, o sadismo. E comportamento criminal geralmente um comportamento criminal mais focado. Então, o foco dele é na agressão sexual e não necessariamente outros crimes amplos, maiores, certo? A gente tem outros padrões de comportamento que é necessário analisar e avaliar para se chegar a uma definição desse perfil. O que a gente precisa saber aqui é que os autores de agressão ele têm características muito heterogêneas. Não há consenso na literatura quando a gente avalia se existe um padrão. Ainda poucos padrões foram identificados de comportamento. Por isso a gente fala de uma característica muito heterogênea desses autores de agressão sexual de crianças e adolescentes. Dentro, então, dessa atração sexual por criança, a gente tem tipos mais clássicos, que são menores de 11 anos, tipos hebefílico, que é de 11 a 14 anos, e os pedohebefílicos, que são atraídos por ambas categorias, isso eu já falei lá na frente. Então, a gente tem um grau de heterogeneidade muito grande. Bem, como avaliar essas pessoas? Eu acho que, além de explicar e de entender quem são essas pessoas, a gente precisa entender que essas pessoas, assim como as vítimas, ou qualquer situação que ocorra no desenvolvimento dessa pessoa, precisa ser avaliada. Então, como avaliar, né? Então, a literatura, o Brasil, ele ainda não tem essas informações muito claras. Essas informações a gente traz um pouco dos estudos que são desenvolvidos na Europa, nos Estados Unidos, de como avaliar. Então, a gente tem, geralmente, na Europa e nos Estados Unidos, testes para medir a preferência sexual. E esses testes, geralmente, a gente chama teste falométrico, que é a pleistimografia peniana,
onde essas pessoas elas são submetidas a uma série de imagens, sons, e onde se avalia respiração, coração, respiração, batimento cardíaco, frequência cardíaca, ereção, né? Uma série de características biológicas que indica a preferência sexual, para medir a preferência sexual dessas pessoas e com isso fazer uma avaliação de que perfil essa pessoa ela tem a sua preferência sexual. Então, o teste falométrico não tem no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos é muito comum. Além do teste de preferência sexual, o falométrico que a gente chama, a gente tem também avaliações e instrumentos para avaliar o que a gente chama de distorção cognitiva. Conceitos sobre si mesmo, sobre o outro, sobre o mundo, sobre essa criança ou adolescente. Os dados internacionais mostram que os autores de agressão sexual, eles apresentam distorções cognitivas. E essas distorções, eles são fundamentais, inclusive, para o pós-tratamento, para que eles possam ser tratados e evitar uma reincidência. Então, quando eles negam a agressão sexual, eles não negam porque eles estão mentindo, segundo a literatura internacional. Eles negam porque eles não reconhecem aquele ato sexual como um crime ou como algo que fez mal a outra pessoa. A gente pode, inclusive, discutir sobre empatia, né? Alguns dados mostram, os dados da tese trouxeram isso, que a empatia geral, os autores de agressão, alguns autores de agressão, quando eles têm a empatia geral, ou seja, eu consigo me sensibilizar diante de uma situação que ocorreu no contexto da minha casa. Alguém quebrou uma perna e eu me sensibilizei e eu consegui me colocar no lugar do outro. Só que esse autor, quando ele olha para essa vítima, para essa criança e para esse adolescente, ele não consegue ter empatia por essa vítima. Ele não percebe que ele está, de alguma forma, cometendo algo contra essa criança ou adolescente. Ele diz que, pelo contrário, que isso é um amor e que ela queria, que ele queria seduzir, ou que ela utiliza de uma série de artimanhas para que ela tivesse seduzido ele, foi ela que quis, foi ela que planejou, foi ela que seduziu e ele muito mais como vítima do que como autor de agressão, né? E aí a gente coloca a importância também de se avaliar a empatia. Os dados da literatura mostram que a empatia geral ela é preservada, mas que a empatia voltada para a vítima específica ela tem problemas e que precisam ser avaliadas, né? Pensar na avaliação pedofílica segundo os critérios do diagnóstico da saúde mental. Hoje no Brasil eu desconheço alguém, né, principalmente da área do Tribunal de Justiça, que realize a avaliação pedofílica para identificar se aquela casa, aquela situação é pedófilo ou se não é, tá? E aí eu trago algumas coisas que a gente precisa desmistificar, porque a gente ouve muito na mídia, e ouve-se, além de ouvir muito na mídia, ouve-se de alunos, ouve-se de pessoas, às vezes até do meio acadêmico, aspectos que são equivocados a respeito dos autores de agressão e que eu acho que é importante, né? E aí, a primeira eu já falei, mas que eu vou repetir novamente, todo abusador de criança é pedófilo? Não. Nem todo abusador de criança é pedófilo, já falamos aqui, já mostramos que tem características diferentes e perfis diferentes e formas de modus operandi diferentes, então nem todo abusador de criança é um pedófilo, não posso chamar isso. Homos afetivos têm maior interesse sexual por criança, isso durante muito tempo ficou estigmatizado na sociedade de que as pessoas homoafetivas tinham maior preferência por crianças e adolescentes. Isso não é verdade, isso é um mito e isso precisa ser quebrado, isso é um preconceito muito grande e isso precisa ser dito, né? Outro mito, só os homens apresentam pedofilia. Apesar de muito raro, como eu já falei, a gente tem 5% das mulheres que desenvolvem as características pedofílicas no mundo. Apesar de muito raro, mas nós temos. Mas a maioria ainda são homens, né? Não há tratamento para a pedofilia.
né? Há sim, não é cura, mas há ajuda medicamentosa, mais terapia cognitivo comportamental, associada a um programa intenso, onde você tende, de uma maneira muito tranquila, controlar esse comportamento impulsivo, aliado ao processo, junto da terapia cognitivo-comportamental, o processo de distorção cognitiva. Outro mito, o quinto. O ofensor sexual é facilmente identificado por sua aparência, etnia ou conduta. Isso não é real. Isso é extremamente preconceituoso. Os dados não demonstram isso. Não é por suas características físicas que nós iremos identificar. Eu ouço muito relato das pessoas dizendo assim, mas ele era um porteiro de uma escola, ele era tão bonzinho, nossa, um senhor tão pacato. Sim, eles são muito sociáveis, eles são muito acessíveis, principalmente as crianças e adolescentes têm muito acesso a eles, mas não é pela sua classe, não é pela sua aparência, não é pela sua etnia, nem pela sua conduta que iremos identificar os autores de agressão sexual. O sexto mito. Toda criança que sofreu abuso sexual irá um dia se tornar um autor, um perpetrador. A literatura não sinaliza isso, ainda não há dados suficientes, né, para isso. Não podemos generalizar, apesar da literatura estarmos estudando isso para tentar identificar até neste momento, isso é um mito, isso não é verdade. Apenas as meninas apresentam problemas decorrentes do abuso sexual? Não. Nós temos um trabalho envolvido no CEP Rua, lá na URGS, da professora Silvia Kohler, e que tem um grupo de trabalho que trabalha com os meninos que sofreram abuso sexual na infância. Isso não é verdade. Os nossos meninos, eles sofrem tanto quanto as meninas. Eles precisam de acolhimento, eles precisam ser atendidos, eles precisam ser olhados e ouvidos. Principalmente porque tem uma forte força grupal que leva eles a esconder esse sofrimento, a esconder essa ação por uma série de preconceitos que a sociedade impõe. Tá? As pessoas com pedofilia são isoladas, articuladas? Não. Elas não são tímidas. Tá? Elas não são tímidas. Elas são extremamente sociáveis, elas são articuladas, elas têm uma preferência por criança e adolescente e elas tendem a se aproximar de profissões que levem para perto crianças e adolescentes. A pessoa com pedofilia geralmente aborda crianças utilizando-se da violência física? Não. Geralmente, ou o pedófilo, eles iniciam aproximando. A gente tem uns casos emblemáticos no Brasil, aquele que dava pipa para as crianças no Nordeste, aquele que entregava bombons para as crianças irem na casa dele. Então, ele inicia o modo operante principal, tanto do pedófilo quanto situacional, ele vai trabalhando a sedução e a aproximação dessas crianças. E então, daí, ele pode ou não desenvolver a violência física. Outro mito. A única prova eficaz para a comprovação do abuso sexual é o exame do corpo de delito? Não, né? Não é. A gente precisa romper, isso é um exame fundamental, mas a gente precisa entender que hoje já existe uma escuta especializada no Tribunal de Justiça. A revelação é um meio muito importante e muito difícil quando uma criança ou um adolescente revela para um profissional, às vezes uma professora ou para a própria mãe. Né? Temos que ter muito cuidado com essa fala, ter cuidado com um processo que a gente nem se utiliza mais o termo, mas que eu vou falar aqui, que é a revitimização. Fazer com que essa criança fale várias e várias vezes para vários profissionais. Por isso hoje nós temos uma discussão da escuta especializada e cada vez mais essa escuta especializada ela precisa ser confirmada, tá? Então a gente precisa ter cuidado com a contaminação dos dados dessas informações, porque isso é muito, muito importante, tá? Existem alguns rituais das pessoas, dos autores situacionais, dos pedófilos, que é primeiro ganhar a confiança, ganhe-se a confiança da comunidade e da criança,
No início são os toques sutis, que é uma passagem ou um abraço diferente, que a criança e ele só sente, as pessoas não sentem. Depois vem as propostas de brincadeiras mais eróticas, né? Depois desse joguinho, ele faz com que a criança ou adolescente se sinta culpado do ocorrido, então foi ela que sentou de maneira diferente, não foi ele, ela que veio e tocou, não foi ele. Né? Depois que algo vai acontecendo, e isso é paulatinamente, começa a ameaça para romper o silêncio, e essa criança, esse adolescente, ele começa a mudar o comportamento dentro de casa, né? E há pedófilos e que há inclusive rituais. Então nós temos relatos de criança, tem um relato de uma adolescente no Rio Grande do Sul, onde ela dizia que era como se o padrasto dela entrasse numa espécie de transe e ele colocava um determinado tipo de música na hora em que ele ia abusá-la. Essa mãe não estava na casa e ele colocava a música. Quando ela ouvia a música, ela sabia que ela ia ser abusada. Então existe também, às vezes, em alguns casos, o processo de ritualização dessa prática, desse modo operante. Então eu trago algumas falas aqui que a gente trouxe dos atendimentos de algumas vítimas, onde eles dizem assim: esse é o nosso segredinho, você não vai contar nada a ninguém, você é meu amor, mas a sociedade não entende, você é minha filha, por isso que eu sou o dono de você. Então tem uma série de falas que ajuda a manter esse ciclo da violência, né? Ele diz: isso é amor. Então, para justificar toda a sua agressão, toda a sua violência contra essa criança, ele utiliza do amor, do afeto, do carinho. Então, a gente tem como característica, né? Quando a gente faz avaliação de risco dos autores de agressão sexual, a gente tem um maior número de agressão sexual. Se aquele autor ele tem maior número de agressão, ele tem uma maior chance de reincidir. Ele geralmente tem uma história criminal pregressa. Kinsey, em 1995, ele sinaliza que existe muito autores de agressão sexual e que tem uma história criminal pregressa, que às vezes não é nem registrada na delegacia da polícia ou no tribunal de justiça, mas que ele já vem cometendo uma série de crimes e que são, às vezes, são pequenos crimes, mas que ele tem, né? E a gente também tem outras características. Existem alguns autores de agressão ou pedófilos que são atraídos mais pelo sexo masculino, outro mais pelo sexo feminino, né? E principalmente o incesto, que é o pai biológico com a filha ou com o filho biológico, e também aqueles autores que praticam, né, uma violência intrafamiliar, onde a maioria no Brasil, todos os dados sinalizam isso. Todos os dados da pesquisa sinalizam que a maioria da violência sexual cometida está ainda no seio da família, com relação aos graus de parentesco, e o extrafamiliar, que não é que não seja grande, ele é grande, mas ele é menor quando se compara com os autores de agressão que cometem agressão no contexto intrafamiliar. Então a gente precisa fazer uma série de avaliação de risco, né? Presenças de fantasias sexuais de violência nesses autores, se há um isolamento social prolongado ou não desse autor, se há transtorno como sadismo, ansiedade, psicopatia, impulsividade. O abuso do álcool é algo muito constante na maioria dos autores de agressão, com raras exceções. As drogas também estão muito presentes, né? Há também um baixo desemprego crônico, né, dessas pessoas que estão envolvidas. E sim, geralmente tem histórias de violação de direito desde o seu nascimento até se tornar adulto. Até a prática dos atos de agressão sexual, eles têm uma série de violações dos seus direitos humanos, né? Como prevenir a agressão sexual, já para a gente já ir tentando finalizar um pouco dessa palestra pelo nosso tempo. A gente tem que, sim, encarceramento do autor sexual. A gente tem que tentar pensar junto nesse depoimento sem dano e depoimento especial, que é muito importante, né? Temos que pensar na capacitação profissional para agressão sexual, enfrentamento. Então, os psicólogos, os pedagogos, os assistentes sociais, os sociólogos, os próprios garantidores de direito, né? Os alunos de direito, eles não têm essa disciplina, eles não sabem como atuar,
eles não sabem como trabalhar com essa característica, com esse perfil, com essas pessoas. Elas geralmente não estão preparadas para lidar com pessoas desse tipo, porque elas já vão com estigma muito grande. Pensar em políticas públicas e leis para deter e prevenir o abuso sexual, isso precisa-se muito discutir. Se discute muito, nós temos avançado muito da nossa legislação, isso é verdade. A gente tem avançado muito mais na legislação da violência doméstica do que da criança, mas a gente já tem avançado, apesar de a gente estar vendo hoje um retrocesso das lutas sociais em função da garantia do direito dessa criança e adolescente, mas a gente tem leis que têm tentado garantir cada vez mais a garantia dessa criança. A gente tem que garantir tratamento para essas vítimas, mas a gente também tem que garantir um tratamento que seja para esse autor, para que ele não volte a reincidir. Tratamento das vítimas, as capacitações de profissionais, sejam eles da área de psicologia, do serviço social, da pedagogia, do direito, da sociologia, enfim, todas as áreas que de alguma forma precisam saber diagnosticar e precisam saber trabalhar com esse público, porque essas pessoas elas precisam do atendimento e elas vão precisar entender o perfil de cada autor de agressão, principalmente porque hoje em dia nós estamos vendo na estatística que isso está muito aumentando. Então a gente precisa entender que esses profissionais, que essas pessoas elas vão chegar até as nossas mãos e a gente precisa estar capacitado para que a gente possa lidar com esse tipo de fenômeno. Realizar pesquisas sobre os autores e as vítimas. Precisamos focar cada vez mais na ciência. É a ciência que possibilita que possamos pensar em ações, em estratégias, em testes, em métodos específicos para minimizar a agressão sexual. Sem a ciência, nós não temos a capacidade de lidar com as situações do dia a dia, principalmente hoje em dia, principalmente hoje, no processo em que nós estamos vivendo no Brasil. Pensar em políticas públicas e aperfeiçoar as nossas leis. É necessário não só aperfeiçoar as nossas leis, mas que essas leis elas sejam executadas, que elas sejam cumpridas na sua efetividade, na sua totalidade da sua efetividade. Outro aspecto que a gente pode apontar da importância da prevenção é a organização de parcerias governamentais e não governamentais, porque a gente sabe que somente as parcerias governamentais não são suficientes para atendimento. Então a gente precisa pensar numa parceria que possibilite tanto o sistema público quanto o sistema da sociedade civil organizada, que possa nos possibilitar ter acesso maior e divulgar informações mais claras e precisas sobre a violência sexual, sobre a agressão sexual, e que possamos falar para nossas crianças, que possamos falar para os nossos adolescentes, né? A forma como nós tratamos essa mulher, a forma como nós tratamos o ser humano, a forma como nós tratamos o outro. Isso sim, isso leva a uma série de crenças, valores que nos fazem consolidar e internalizar aspectos que lá na frente, né, podem fazer com que uma pessoa se torne um autor de agressão e acabe perpetrando uma agressão contra uma criança ou um adolescente, né? Ensinar professores, estudantes, pais e a sociedade de maneira geral a prevenir o abuso sexual. Falar o que é abuso sexual, né? Tocar numa criança sem autorização dela, sem um adolescente, isso é abuso. Isso a gente precisa falar, porque as pessoas elas ainda entendem que criança e adolescente, como elas são sujeitos de desenvolvimento, eles não têm direito ou eles não têm opção, e eles têm, né? Então a gente precisa ensinar e falar. Temos falado muito, temos discutido muito, mas a gente precisa ainda massificar esse tipo de informação. Um sistema de informação. Quando nós começamos a executar nossa pesquisa de autores de agressão sexual, principalmente no Pará, no estado do Pará, na Amazônia, e a gente foi buscar informações no Brasil, a gente identificou uma falha muito grande. Nós não temos um sistema integrado
que consolide os dados. A gente tem informações do Discussem, a gente tem informação de Conselho Tutelar, a gente tem informação do Tribunal de Justiça, nós temos informações do CRES, mas não temos as informações reais, nós temos informações do SUS, da ficha de agravo, do sistema de informação quanto à criança e adolescente, mas são informações muito diluídas, nós não conseguimos ter um sistema de informação que seja capaz de nos subsidiar para que possamos não só fazer pesquisa, né, para que nós possamos pegar os dados e mapear isso, mas também em mapear e propor ações em cima desses dados estatísticos. Então, a gente precisa pensar em indicadores de violência para o país. Que indicadores são esses? E temos que pensar também disparidades regionais, né? O contexto amazônico tem uma característica diferente do contexto do sul e sudeste. São aspectos extremamente diferentes, culturas diferentes, formas de pensar diferentes e que temos, às vezes, um indicador muito falho, porque nós temos no sul e no sudeste estruturas públicas muito bem consolidadas, temos estruturas públicas atuando precisamente de maneira eficaz e eficiente, enquanto na região amazônica a gente tem uma população que não tem acesso ao serviço público, e quando se tem acesso ao serviço público, as distâncias elas são imensas, elas são quilométricas, porque assim é a região amazônica. Então precisa sim pensar em indicadores de violência e pensar de maneira contextualizada. E quem sabe, né, um pouco mais lá na frente, tratamento para os autores de agressão sexual. Tratamento não no sentido de remédios, mas no sentido de que a gente precisa acompanhar essas pessoas. Essas pessoas elas precisam ser monitoradas, elas precisam ser acompanhadas e elas precisam, assim como todo mundo, elas têm o direito de serem reinseridas na sociedade e que elas possam sim superar por tudo que elas já passou em sua vida, mesmo que tenham sido perpetradores, né? O nosso país ainda é democrático e ele entende isso. Quando essa pessoa ela vai, cumpre a sua pena, ela tende a sair do sistema penitenciário. E quando ela sai do sistema penitenciário, se nós não fizermos o atendimento, se nós não fizermos o tratamento, se nós não acompanharmos e não monitorarmos, provavelmente essa pessoa ela vai reincidir. E ela reincidindo, ela vai fazer vítima novamente uma criança e um adolescente. Bem, continuando então, a gente tem falando um pouco de alguns aspectos do tratamento em termos mundial, internacional, nós temos algum tratamento. Então, nós temos a psicocirurgia, que é um ramo da neurocirurgia, né, que trabalha, muito utilizada na Alemanha desde 1970, e trabalha com a performance do cérebro para afetar mudanças na cognição. Isso faz com que você possa minimizar o impulso sexual. Tá? Outro tratamento muito utilizado desde a década de 60 na Europa, principalmente, é um remédio, a gente chama tratamento hormonal, e aí alguns pacientes assim podem também diminuir a excitabilidade sexual e minimizar a sua reincidência, dependendo do autor de agressão, dependendo se ele tem uma preferência sexual muito ativa. Isso pode, às vezes, um pedófilo, por exemplo, que não consegue controlar, ele pode receber esse tipo de tratamento, certo? Algumas situações para a gente já começar a encerrar que a gente precisa pensar, né? Será que tratar o autor de agressão, acolher, promover atendimento ao autor de agressão, ele pode evitar que ele faça outra vítima? É um questionamento que a gente deve se fazer. Porque se for, a gente precisa investir nisso. Se essa for a saída, a gente vai precisar investir um pouco nesse autor de agressão sexual de criança. Então, as políticas públicas vão ter que pensar um pouco para isso, para evitar que essa pessoa ela possa reincidir, né? E aí a gente pensa num tratamento com a finalidade de evitar uma reincidência desse ato, né? Então, essa realidade, ela faz com que a gente, além da punição, que faz parte da lei, que ele precisa ficar encarcerado,
é necessário um acompanhamento, tanto da vítima quanto do autor de agressão sexual, certo? Será que deveremos pensar no proposta em centros de tratamento para autor de agressão sexual, como nós temos muito na Europa? Né? Em algumas penitenciárias na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem centro de tratamento para eles, dentro da penitenciária, né? Com o intuito de fazer com que eles saiam, mas que eles não reincidam. Então, será que a gente precisa pensar isso no Brasil? Isso são questionamentos que a gente precisa se fazer, né? Será que a ausência de um banco de informação ou de um sistema de informação eficaz no Brasil, isso afeta ações que deveriam ser mais efetivas diante dessa demanda tão crescente? Também é uma outra questão que a gente precisa pensar. Será que esse autor de agressão ele deve ser atendido, acompanhado pelos mesmos profissionais que acompanham a vítima? Nesse meu período de vida profissional, eu já ouvi muitas questões da psicologia, do serviço social, né? Onde eles dizem assim, não, eu estou atendendo a vítima, eu não vou atender o autor de agressão. Eu não devo atender o autor de agressão porque eu acho esse homem um monstro. Então, são questões que a gente precisa pensar, né? Os conselhos regionais, os conselhos federais também precisam pensar sobre isso. Os assistentes sociais, os psicólogos, os pedagogos. Então, precisamos pensar também nessa equipe que vai atender esses autores de agressão. Outro questionamento que a gente precisa pensar, né? O sistema penitenciário brasileiro, ele tem o objetivo de punição ou de restauração? É algo que a gente precisa também se questionar. Porque hoje o nosso sistema penitenciário, né, vem aí o Sistema Nacional, e é uma política pública muito eficiente, né, importante, o Sistema Nacional de Segurança, com a Política Nacional de Segurança, mas a gente precisa pensar, principalmente para os autores de agressão sexual, e a gente está falando de criança e adolescente, se a gente vai ficar só na punição ou se a gente vai pensar no processo de restauração. Enfim, tem outros questionamentos que eu gostaria de fazer, mas que acredito que a gente possa já deixar em aberto para as pessoas pensarem um pouco disso, um pouco dessa inquietação que bate o grupo de pesquisa, que chega no grupo de pesquisa desde 2012, e a gente se questiona muito como é que a gente vai lidar com essa situação, porque cada dia mais essa situação ela tá pior, os indicadores têm aumentado, os investimentos em políticas públicas, e eu falo de SUS, eu falo de SUAS e agora do sistema de segurança, tem aumentado, tem diminuído os investimentos nas políticas públicas, enquanto nossos indicadores têm aumentado. As nossas denúncias têm aumentado e o sucateamento da nossa política pública. Isso é muito preocupante, porque nós temos portas de entrada para que essa criança, esse adolescente seja atendido pelo SUS, pelo SUAS, pelas escolas, pelos conselhos tutelares. Então, a gente tem que tentar, de alguma forma, fortalecer essas bases para que a gente possa garantir a efetividade das políticas públicas na garantia do direito dessa criança e adolescente. Então, de maneira geral, eu posso dizer que ao estudar os autores de agressão, estudar os seus perfis, as suas características, a gente está pensando na prevenção da violência sexual contra a criança e adolescente. A gente está pensando principalmente na vítima, principalmente para minimizar essa reincidência e prevenir, de alguma forma, a violência sexual contra criança, adolescente ou infanto-juvenil. De maneira geral, eu gostaria muito de agradecer esse espaço para que a gente possa estar muito mais do que informando, mas fazendo com que vocês possam pensar e questionar e levantar problematização
que possam nos ajudar a pensar, a estudar cada vez mais os autores de agressão sexual de criança e adolescente. E se quiserem, né, checar alguma referência bibliográfica, nós temos a minha tese de doutorado, nós temos projetos de pesquisa, nós temos artigo científico já publicado, iríamos lançar agora em maio, mas não será mais lançado, estamos lançando um livro, Autores de Agressão, Subsídio para uma Abordagem Interdisciplinar, será lançado no Brasil inteiro, exatamente um livro que possa ajudar os profissionais a atuarem com os autores de agressão. E vocês podem ter acesso ao site da Universidade Federal do Pará, do Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento, onde lá tem a tese e os artigos científicos nas revistas científicas, tanto brasileiras quanto internacional. Muito obrigada, espero ter ajudado e contribuído nessa discussão tão importante. Abraços a todos e até em breve.